salve amigos da história, meu nome é Cláudio Pong e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Batalhas Históricas. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o cerco de Constantinopla, travada entre turcos e bizantinos, em 1453. Este que foi um dos maiores sítios de todos os tempos. Nele, os turcos utilizaram pela primeira vez artilharia pesada de sítio para romperem as grandes muralhas teodosianas, que já havia barrado soldados por incríveis 1000 anos, dando fim ao grandioso e duradouro Império Bizantino, um dos últimos resquícios que restava do antigo Império Romano. Toca o barco. A queda da capital do Império Bizantino, Constantinopla, diante dos turcos muçulmanos em maio de 1453, foi um evento desastroso para o mundo cristão, especialmente para os cristãos ortodoxos, que viam como o início do fim para sua fé. Aproveitando-se dos estragos causados pela peste negra, os otomanos cruzaram o mar rumo aos Balcãs em 1356, apossando-se de terras bizantinas na região. Em 1396, toda a Bulgária estava nas mãos otomanas e a própria Constantinopla, praticamente tudo o que restava do império, encontrava-se cercada por territórios sob ocupação turca e isolada do ocidente. Infelizmente, Murad II, admirado e respeitado indistintamente por otomanos e bizantinos, morreu em fevereiro de 1451 e seu lugar como sultão foi tomado por um jovem inexperiente, arrogante e beberrão, de apenas 19 anos de idade. Ele era Maomé II, que governaria e guerrearia contra seus vizinhos até a sua morte, com a idade de 49 anos. Maomé II tinha muitas qualidades ruins, mas era determinado e se mostraria com o tempo um bom líder militar. Sua paixão provavelmente, e aliás obsessiva, era tomar Constantinopla e fazer dela a capital de um império otomano que cingiria o mundo. Ele teve a temeridade de se autodenominar a sombra de Deus sobre a terra, e com a queda da capital bizantina ela pareceu justificada. Afinal de contas, muralhas que haviam resistido por 1000 anos foram rompidas e tomadas de assalto por suas tropas otomanas. O primeiro passo no incessante assalto de Maomé a Constantinopla teve início 1 ano antes de ele começar o sítio formal da cidade. Primeiro e acima de tudo, o acesso de Constantinopla a grãos vindos do Mar Negro tinha de ser cortado. E foi exatamente isso que ele fez. E em novembro de 1452, um navio veneziano, ignorando o bloqueio turco de Constantinopla, foi atingido por um único disparo e afundou. A tripulação foi massacrada e o capitão Antônio Rizzo foi empalado. Seu corpo foi deixado a apodrecer como um alerta para que outros ignorassem os canhões do forte por sua conta em risco. Nenhum dos estados italianos, exceto o Papa, levantou um dedo para ajudar Constantinopla. E na cidade condenada, a população percebeu que o destino terrível do infeliz capitão veneziano era apenas uma amostra do que os bárbaros turcos fariam com eles próprios. Os primeiros destacamentos otomanos chegaram diante das muralhas de Constantinopla em 1º de abril e foram recebidos por combatentes bizantinos. Conforme mais turcos chegavam, Constantino IX, que tomou parte ativa na defesa, ordenou que as pontes através do fosso exterior fossem queimadas e os portões fechados e aferrolhados. Enquanto isso, as muralhas foram guarnecidas. Era um esforço valente, mas ele tinha apenas 7.000 bizantinos e 5.000 estrangeiros, sobretudo italianos, contra mais de 100.000 turcos. Em 6 de abril, Maomé transferiu seu acampamento principal para mais perto das muralhas. Ele tinha diante de si uma tarefa nada invejável: decidir por onde atacar. A muralha do Mar de Mármara era robusta e estava protegida por uma forte correnteza e por recifes submersos. A muralha do Chifre de Ouro também era robusta. Com isso, o ataque teria de se dirigir contra a muralha terrestre. Em 9 de abril, os turcos começaram a atacar 2 fortes, Terápia e Estúdios, a oeste da muralha terrestre. Os castelos resistiram até 11 de abril, quando ambos capitularam.
Os bravos defensores, cerca de 76 homens, foram empalados por ordens expressas de Maomé diante das muralhas terrestres para mostrar o que ocorreria com os que resistissem à sua vontade. Um terceiro forte, na ilha de Prinquipo, resistiu e a guarnição preferiu morrer queimada ao cair nas mãos dos turcos. Em 12 de abril, os turcos começaram a bombardear as muralhas teodosianas e a artilharia persistiria sem interrupção por 6 semanas. Os canhões otomanos eram pesados e desajeitados, com a tendência de deslizar para fora de suas plataformas de tiro feitas de madeira e barro. O gigantesco canhão de Urbano, mandado produzir por Maomé II, só disparava 7 vezes por dia, tão complexo e demorado era o processo de carregá-lo e acioná-lo. Mas ele produzia um ruído ensurdecedor e causava grandes danos à muralha e aos nervos dos defensores. Em 18 de abril, a muralha através do Vale do Lico, a seção mais frágil das muralhas teodosianas, tinha sido completamente destruída. Mas o general Justiniani Longo, comandante de campo do imperador, fez com que voluntários bizantinos a reparassem, e no mesmo dia, 2 horas após o pôr do sol, Maomé desferiu seu primeiro ataque contra essa área conhecida como Menzotation. Os turcos haviam enchido o fosso e investido contra a muralha, mas foram repelidos por bizantinos. E assim persistiu Maomé com várias tentativas frustradas, mas da mesma forma arrancando as energias de Constantinopla por longos 7 meses. E após todos esses contratempos e humilhações, os ministros do sultão, todos os homens de Murad II e especialmente o grande vizir Halil Pasha, não se deixavam impressionar pelas gabolices e pela arrogância do governante de 21 anos. Maomé queria um grandioso ataque na noite do dia 28 para o dia 29 de maio e concordou em se retirar se ele fracassasse. Exércitos medievais que sitiavam o inimigo obstinado ofereciam termos. Caso estes fossem rejeitados, então a cidade, se tomada, não receberia mercê. Era esse o fado que recairia sobre Constantinopla. Em 28 de maio, todos os preparativos tinham sido concluídos em ambos os lados. Por toda a cidade condenada, a população cristã, sabendo que a última batalha era iminente, garantia uns aos outros que lutariam. Ao anoitecer, todos, inclusive o imperador, compareceram à missa, onde tanto ortodoxos como católicos rezaram a Deus pela salvação. Catalães, castelhanos, venezianos e genoveses, bem como os gregos bizantinos, ficaram lado a lado e receberam a santa comunhão de seus respectivos cleros. À 1h30 da manhã, Maomé fez sinal para que sua imensa horda de bashi-bazuks, ou seja, os seus canhões, mal disciplinados e com armadura leve, atacassem pelo Vale do Lico. Durante 2 horas de luta, os defensores cristãos mantiveram-se firmes, deixando centenas de inimigos mortos. No entanto, Maomé só estava cansando os defensores em preparação para novos ataques. O exército anatólio atacou em onda após onda, mas cada novo vagalhão de homens era detido, retalhado e lançado em retirada, cambaleando. Ataques similares contra as muralhas marítimas fracassaram de maneira igualmente lamentável e mesmo Maomé começou a perder as esperanças em uma vitória turca, e só restavam os janízeros, cerca de 12.000 deles, para um ataque final e desesperado. Naquele momento, enquanto os janízeros, acompanhados pelo corpo musical otomano, atacavam, 2 desastres atingiram os defensores. Primeiro, os turcos descobriram que alguém havia deixado um postigo aberto entre as Blaquenas e as muralhas teodosianas. Então, os soldados otomanos não perderam tempo em romper pelo portão aberto. Os bizantinos não acorreram a defendê-lo, mas foram simplesmente avassalados por números superiores. Ao mesmo tempo, Justiniani Longo foi ferido, e embora o imperador Constantino IX lhe pedisse que ficasse, ele foi levado a bordo de um navio genovês que partiu para Chios, onde ele morreu 2 dias depois. Os genoveses fugiram em pânico pelo porto ou em direção a Pera. Os venezianos alegavam traição enquanto os bizantinos continuavam lutando em puro desespero. E foi então que o imperador acabou morrendo, lutando. Neste meio tempo, os turcos abriram os portões e mais soldados prorromperam. Os turcos de Orhan lutaram até a morte, sabendo que morreriam lentamente nas mãos do sanguinário Maomé. E os catalães lutaram até o último homem para defender o hipódromo e o antigo palácio. Os turcos se alastraram pela cidade, saqueando, matando e estuprando, até
que o próprio Maomé se fartou e à noite impôs certa ordem. Cerca de 50.000 bizantinos foram escravizados, enquanto 4.000 foram mortos na batalha. O grandioso Império Bizantino, que perdurou por 1000 anos, tinha sucumbido, e o maior sítio de todos os tempos havia terminado. Um muito obrigado e prepare-se para a batalha.